Fala, Tricolada! E aí, como é que tá? Mas deu mole, né, rapaziada? Não conseguiu tomar a liderança do Flamengo. Tá com 10 pontos, o Flamengo tem 11, mas o Flamengo tem um jogo a mais. Botafogo venceu o Madureira por 2-0, com o time reserva. Vai botar o time principal no final de semana para encarar o Fluminense. O Fluminense também vai com o time principal. Aí é outro time, porque esse time reserva do Fluminense hoje, meu amigo, foi ruim de aturar o jogo, hein? Umas peças ali, Felipe Melo, Araújo, meu amigo Jorge, teve uma rapaziada ali que foi osso. Parabéns para quem foi ao jogo. Quantas pessoas no jogo? Acho que 14 mil tricolores lá no Maracanã assistiram zero de futebol. Começa muito mal no primeiro tempo, sem criação no meio de campo, time muito lento, sonolento, sem velocidade. Apenas o Keno ali pelo lado esquerdo fazendo alguma coisa. Marrone começou até fazendo uma movimentação interessante, mas pouco eficaz. O Felipe Melo, meu Deus, complicado, hein? Felipe Melo como o primeiro volante, iniciando as jogadas no meio de campo, foi ruim de aturar. Vamos fazer um resumo do que eu vi da partida e trazer para vocês. Então o Fluminense começando o jogo tentando achar o seu espaço, mas com muita dificuldade por falta de criação no meio de campo. O Fluminense utilizando mais o lado direito com o Guga e o Marrone, mas sem ser efetivo, sem buscar a linha de fundo, os dois ali pelo lado direito. O Boa Vista utilizando muito as costas do Jorge, o Jorge ainda lento e pesado, e o Boa Vista explorou as costas do Jorge. O Jorge ficou muito preso à parte defensiva. Aos 24 minutos o jogo começou a ficar faltoso, começou a ser violento em alguns momentos. O árbitro parou o jogo e eu senti muito isso, não só no primeiro tempo, principalmente no segundo tempo. Muito tempo de bola parada, a bola rolou muito pouco. Sem criação no meio de campo, principalmente o Araújo e o Lima, dificultando muito ali a criação das jogadas, mas o Lima é um jogador muito mais interessante do que o Michel Araújo. Porque o Lima não faz a função de criador de jogadas, mas ele está sempre ali auxiliando os laterais, pedindo bola, se movimentando, fazendo jogadas individuais. Não faz o setor de criação, mas é um jogador participativo e de qualidade. Já o Michel Araújo, ele atrapalha mais do que ajuda. E o Fluminense sofreu com esse meio de campo sem criação e sem cérebro do Fluminense. Para você ver, aos 30 minutos do primeiro tempo foi a primeira grande oportunidade do Fluminense, após um cruzamento do Jorge, o único cruzamento dele no jogo. Aí subiu Marrone e Araújo para tentar fazer o gol, um acabou atrapalhando o outro. Foi a única grande oportunidade do Fluminense no primeiro tempo. E claro, o gol aos 46, um cruzamento do Lima, que passou pelo jogador do Boa Vista, ele cabeceou para trás, atrapalhou o goleiro e acabou fazendo gol contra. O Fluminense foi para o intervalo com 1-0 no placar, com um gol contra, sem merecer esse resultado por 1-0, porque o Fluminense fez um primeiro tempo muito abaixo do esperado. Daí fomos para o intervalo, né? Fomos para o intervalo, começou o segundo tempo. Logo ali aos 4 minutos o Fluminense teve duas chances, uma com o Michel Araújo e a outra com o Marrone chutando fraco, o Michel Araújo chutando, o goleiro defendendo. Aí deu uma falsa impressão que o Fluminense ia resolver a questão logo, ia fazer logo o seu segundo gol, que o Fluminense viria outro para o segundo tempo. Mas só teve esse fogo de palha ali nos 4 minutos iniciais. O Fluminense foi perdendo força, foi entrando novamente no marasmo, na lentidão e na dificuldade do Felipe Melo de começar essas jogadas no meio de campo, eles pichando muita bola, errando passes bobos de meio metro, uma coisa bizarra do Felipe Melo, isso dificulta muito o time. E o Fluminense teve uma grande chance aos 10 minutos, quando o Sheldon, né, o grande Sheldon, entrou e deu 2 pancadas, recebeu 2 cartões amarelos e foi expulso. Aí você vê o Fluminense começando bem o segundo tempo, tendo 2 grandes oportunidades. Aos 10 minutos, o jogador do Boa Vista é expulso, você tem um jogador a mais, pronto, o Fluminense vai deslanchar e vai mandar no jogo. Mas não foi isso que aconteceu. Aí, aos 20 minutos, o Fernando Diniz começou a mexer no time para ver se melhorava o panorama do jogo. Aí ele colocou o William Bigode e tirou o Marrone. A ineficácia do Marrone. Novamente não fez chover. Deu uma falsa impressão que ia fazer alguma coisa, algum chuvisco, mas ficou só na falsa impressão. Saiu o Marrone aos 20 minutos, entrou o Bigode, movimentando, procurando o jogo. Entrou o André,
e saiu o Vitor Mendes, que é o zagueiro mais leve do time. Ele tirou o zagueiro mais... Poderia ter tirado o David Braz, que é mais lento, que é mais veterano. Mas ele preferiu tirar o Vitor Mendes. Ele tirou o Vitor Mendes para colocar o André e puxar o outro zagueiro, outro jogador lento para a zaga, que é quem? Felipe Melo. O Felipe Melo veio para a zaga para o André fazer a função do primeiro volante para tentar melhorar essa saída de bola da defesa para o ataque. Que o Felipe Melo estava arrebentando com tudo ali, né, com os seus passes errados e atrapalhando o meio de campo do Fluminense. Aí também ele colocou o Giovani no lugar do Araújo para melhorar o passe também e a criação no meio de campo, que praticamente era nula. Aos 20 minutos ele fez essas 3 alterações, principalmente puxando o Felipe Melo para a zaga. Ok? É o jogo morno, sem chance, bola muito lenta e parada. Aí ele fez outras alterações para tentar melhorar o time. Aí ele colocou os garotos. Ele colocou o menino Arthur, que entrou com muita personalidade, fazendo cruzamento na área, pedindo bola. Gostei disso também. O João Lourenço também entrou pedindo bola, abrindo espaço, caindo pelos lados do campo. Os 2 garotos entraram bem no jogo. Entraram aos 38 minutos. Daí saiu o Lima, que aí eu acho que deu uma pegada nisso aí. Porque ele tirou o Lima, que é um dos principais jogadores ali no segundo tempo, sempre pedindo bola, partindo para cima, criando jogada, estava com muita confiança. E o Keno, que era a principal aposta do Fluminense ali pelo lado esquerdo. Não sei se os 2 pediram para sair ou estavam cansados. Só sei que os 2 garotos entraram justamente no lugar dos 2 melhores em campo, Arthur e João Lourenço. E aos 44 minutos, quase no acréscimo, um vacilo, acho que a bola bateu no gol, acabou sobrando para o atacante do Boa Vista. O David Braz não conseguiu acompanhar o jogador na corrida. Na saída do goleiro Pedro Rangel, o camarada fez o gol, empatando a partida. Lamentável, porque o Fluminense, com um jogador a mais, né, o jogador do Boa Vista foi expulso no primeiro tempo ainda. Aliás, no começo do segundo tempo, aos 10 minutos do segundo tempo. Então o Fluminense teve um tempo bem grande jogando com um jogador a mais. Mesmo sendo um time reserva, o time reserva do Fluminense tem muito mais qualidade do que o time titular do Boa Vista. E você sair com 1-1 no Maracanã frustrante, tendo feito um gol de contra a seu favor e tomando um gol praticamente nos acréscimos do segundo tempo. Aí o torcedor vaiou a atuação do Fluminense. E 1-1, o Fluminense perdeu a chance aí de assumir a liderança do Campeonato Carioca. Tem que ficar esperto para essas situações. Eu acho que já o segundo jogo da equipe reserva do Fluminense, a gente esperava que algumas peças que já estrearam com a camisa do Fluminense estivessem melhor nesse segundo jogo, e a gente não viu isso, e a gente não viu evolução nesse time reserva. Principalmente o problema continua quando o Ganso não está em campo, que é justamente o quê? Criação, toque de bola, criação de oportunidade. O Alan ficou praticamente o jogo todo batendo cabeça porque a bola não chegava, ele vinha buscar a bola no meio de campo. Tá faltando essa peça. O Giovani, quando entrou no segundo tempo, que deu um pouquinho de luz naquele breu que estava o meio de campo do Fluminense, um breu de ideias e de criação de jogadas. Jogo muito ruim do Fluminense, um empate, na minha opinião, justo, pelo que o Fluminense apresentou e que o Boa Vista também apresentou, que é um futebol de pouca qualidade. É isso aí, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos. Até o próximo vídeo, flui!